Vamos começar nossa aula, né? Resolvendo o exercício, né? Que deixei a aula passada, né? Então, o exercício consistia no seguinte, né? Dado uma função, a função f, então estava pedindo, né? O vetor u, determine o vetor u, tá? O versor, na verdade, vetor unitário u, tá? Em que a função cresce mais rápido, né? Esse seria em A, e em B, em que direção, né? Em que U a função decresce mais rápido, tá? E C, e em que direção, em que U a função mantém o valor constante, né? Todo esse análise se deve realizar nesse ponto P, que tem essas coordenadas aqui, tá? Então, nos três casos, a pergunta seria isso, tá? E também, né, claro, também está pedindo que você determine nessa direção a derivada, né? Ok? Então, você determina U e depois você calcula a derivada, tá? Mas nós já sabemos algumas propriedades, né, que falei a última aula, tá? Então a gente ia poder usar essas propriedades para poder resolver esse exercício, tá? Propriedades da derivada direcional, né? Nós falamos que a derivada direcional, tá? Que nós indicamos, né, dessa forma, seria derivada na direção de u, né, da função f, que é essa, é igual, né, ao módulo da gradientes, tá certo, né? O módulo da gradiente multiplicado pelo cosseno do ângulo, né, que forma a gradiente com o vetor u, tá? Então vamos supor que esse seja o ponto P, né? Tá? Eu acho que a gente já poderia falar desse caso particular, na verdade, né? Então vamos desenhar esse ponto P, né? Então, nesse caso, né, vamos desenhar os eixos. Esse seria o eixo Y. Vamos supor que esse aqui seria o eixo X, tá? Então, o ponto 1 menos 1 seria, né, 1 em X. Então, eu estou colocando a escala 1 aqui, 2 aqui, né? Menos 1 para esse lado. Na direção Y seria 1 aqui, 2 aqui, menos 1 e menos 2, né? Então, nesse caso, está dizendo 1 em X, então deve estar nessa altura, 1 em X, e em Y é menos 1, então para baixo, né? Aqui, 1 em X e menos 1 em Y, então seria esse ponto, né? Marcamos esse ponto. Aqui que está pedindo, né? Que a gente analise todas as situações aqui. Tudo bem. Então, vamos, primeira coisa, né, que a gente precisa, então, para poder calcular a derivada direcional, seria calcular a gradiente. Sempre será a gradiente, né? Porque existem duas formas, né, de calcular a derivada direcional. Usando essa fórmula que né, falei aula passada, e tem a outra, acho que foi a primeira ainda que eu falei, que era que a derivada direcional era o produto escalar da gradiente com justamente essa direção u, né? A derivada direcional na direção u é igual a gradiente multiplicado por essa direção, tá? Ambas fórmulas são equivalentes, né? Mostrei como transformar a partir de aqui a essa também, né? Ok? Então, você está vendo que sempre é necessário você saber a gradiente, né? E em A, aqui, vamos já respondendo A, está dizendo em que direção a função cresce mais rápido, né? Então, nós falamos também que a função cresce mais rápido, tá? É dizer que a derivada, né? Crescer mais rápido é sinônimo de derivada máxima, tá?
F cresce mais rápido, é sinônimo, é a mesma coisa que sua derivada seja máxima, tá certo? É o mesmo, tá? Significa a mesma coisa, tá? Que seja máxima sua derivada, né? Então, a gente nota a partir de aqui, da fórmula, não da segunda, sino da primeira. Então, a gente pode apagar essa segunda por enquanto. Então, a partir de aqui, nós notamos que essa derivada, dada como isso, será máxima se, tá certo? Nós podemos dizer assim, né? Será máxima se θ for igual a zero, né? Por que 0 graus, né? Porque cosseno de zero justamente vai dar 1, tá certo? E esse seria o valor máximo do cosseno, tá certo? Então, toda essa expressão aqui será máxima nessa situação, tá? É dizer, quando o vetor u, né, esteja na mesma direção que a gradiente, né? Tá certo? Então, nós indicamos isso da seguinte forma, né? Que o ângulo, né, entre U e gradiente seja zero, significa que eles são paralelos, né? Se a gradiente é assim, então U também seria nessa mesma direção, tá? Isso que está se indicando aqui, tá? É justamente isso que nos está pedindo em A. Nos está dizendo em que direção cresce mais rápido, tá? Então, nós sabemos que a função cresce mais rápido, né? Quando U está na mesma direção que a gradiente, tá? Então, o que nós precisamos? Determinar a gradiente. Então, vamos determinar a gradiente. E a gradiente, vocês sabem que seria um vetor cujas componentes são as derivadas parciais, né? Nessa ordem, tá? Então, nós precisamos calcular as derivadas parciais. Então, a derivada parcial dessa função em relação a x, vocês já sabem, e essa função não é difícil, tá? É fácil calcular a derivada aqui. Você vai ver que em relação a x, vai dar 2x, tá certo? Essa parte. E aqui vai dar menos y. E esse aqui vai dar zero porque se deriva em relação a x, o y é constante, né? Vírgula. E aqui, em relação a y, então essa primeira vai embora. E aqui, então vai ficar menos x. E o y, a derivada de y em relação a y seria 2y. Então, já tenho a gradiente, tá certo? Tá? Mas não estamos falando de um ponto em particular, não estamos falando desse ponto, do ponto menos 1, 1, né? O contrário, melhor, né? O contrário, o ponto 1, menos 1. Então, estamos falando nessa posição. Então, nós precisamos calcular a gradiente nessa posição. Então, já nos colocamos isso da seguinte forma. Gradiente no ponto 1 menos 1. Ok? Então, aqui, quem vai ser x seria o primeiro. E quem vai ser o y seria o segundo. Né? Abro parênteses, né? E vou substituir. Então, seria 2 vezes o x, que seria 1, menos o y, que seria menos 1. Então, eu coloco um parênteses, vírgula, menos, e x vale 1, mais 2 vezes o y, que vale menos 1. Então, eu coloco entre parênteses e pronto, né? Agora que já substituí, o que segue seria simplificar, né? 2 vezes 1, 2. Menos com menos aqui, mais. Então, com esse 2, mais 1, fica 3. Nessa parte, eu tenho menos 1 já aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Com esse menos 1, menos 3. Então, essa seria a direção da gradiente, tá? Nesse ponto em particular, tá? Nesse ponto. Com certeza, se for outro ponto, o valor vai mudar. Essa gradiente pode mudar, né? Ok? Então,
seria nessa direção que a derivada é máxima, ou seria nessa direção que a função é mais rápida, cresce mais rápido, tá? Cresce mais rápido. Então, isso daqui se está cumprindo nessa direção. Para que fique mais claro ainda, a gente poderia graficar isso, né? Então, em que direção seria, está apontando essa gradiente, né? Então, seria 3 unidades para a direita, tá certo? 1, 2, 3 unidades para a direita, e andei 3. E 3 unidades para baixo, 1, 2, 3. Então, seria essa direção em que está apontando essa gradiente. Tá? Então, seria nessa direção que a função cresce mais rápido, né? Ok? A função cresce mais rápido. Mas, nesse caso, nos está pedindo U. Vamos começar, então, determinando U, né? Não está pedindo. Então, quem seria U? Nesse caso, né? Como ele tem que ser... tem que estar na mesma direção que a gradiente, que esse aqui, que esse valor, né? Na mesma direção, significa que esse U será unitário desse vetor. Tá certo? Deve ser unitário de quem? De gradiente. Tá certo? Unitário. Então, o que significa isso? Que para calcular o U, eu vou dividir a gradiente pelo módulo da gradiente. Tá certo? Então, eu precisarei calcular o módulo da gradiente aqui, né? Porque a própria gradiente já conheço. Esse aqui é a gradiente, né? Estaria faltando simplesmente o módulo, ok? Então, uma vez que você tem a gradiente, a fórmula que você deve usar para poder encontrar o vetor U, tá? É isso, sempre, tá? Tá? Claro, U U na direção em que a função cresce mais rápido, né? Esse daí. Então, vamos determinar o módulo, né, que nós precisamos aqui. O módulo da gradiente, né? Desse aqui, que seria, a gente simboliza dessa forma. Olha, o gradiente é 3, menos 3, tá? E aí seria a raiz, né? 3 ao quadrado, 9. Né? E depois menos 3 ao quadrado também 9. Essa parte você já sabe, né? Tá? Importante que você, quando vai levar quadrado aqui, você tem que levar quadrado com todo o sinal, tá? É melhor escrever assim para vocês, né? Não ter dificuldade depois, tá? Então, aí seria 3 ao quadrado. E aqui seria, então, coloco justamente assim, menos 3 ao quadrado. E aí vai dar justamente 18, tá? Essa parte já é simples. Então, o módulo da gradiente é 18, raiz de 18, né? Pronto, então, vamos substituir aqui, né? Então, U seria, quem é? 3, vamos substituir, olha, 3, menos 3, dividido por raiz de 18, tá? Então, aí quando você vai, esse raiz de 18 vai dividir cada componente, né? Então, nessa situação vai ficar esse valor. Ok? Então, seria isso. Esse seria o. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Em que direção? É nessa direção do U. É dizer, nessa direção. Tá? E se você quer ver geometricamente, seria nessa direção que está apontando esse vetor azul. Tá? Claro, a única diferença é de que esse vetor azul é um pouco maior que esse, né? Que esse U. U deve ser um pouco menor porque tem que ter um módulo 1, nada mais. Deve ser 1. Assim, né? Esse deve ser o U. Ok? Nesse caso. Então, nessa direção que a função cresce mais rápido. Tá? Pessoal, aqui uma observação. Quando eu peço, né, grafique a direção em que a função cresce mais rápido, você pode graficar tanto U ou você pode graficar
tanto a gradiente. Por quê? Porque ambas direções, ambos vetores apontam o mesmo lugar. Tanto a gradiente e tanto U estão apontando na mesma direção. Tá? Então, qual você prefere, né, para poder graficar? O U ou o gradiente? Na minha opinião, eu preferiria graficar gradiente. Tá? Pelo menos nessa situação. Por quê? Porque a gradiente tem componentes inteiras. Tá? 3 menos 3, fácil de graficar, né? Mas aqui, 3 sobre raiz de 18, aqui do, né? Menos 3 sobre raiz de 18, é número, né, decimal. Aí eu preciso, né, calcular, né, arredondar né, graficar. Então fica um pouco difícil. Então, vamos tentar graficar novamente o U, né? Mas e agora usando suas componentes, né? A gente encontrou aproximadamente, né? Arredondando até a primeira casa decimal, tá? Esses valores, tá? Tá? Tá dizendo, olha, a componente X está dizendo que ela precisa andar 0,7 unidades para a direita. É dizer que menor, um pouco menos que um passo, né? Tá certo? Então vamos andar, né? Vamos andar para a direita, então mais ou menos até aqui. Não consegue chegar até 1, né? Tá certo? Então paramos aí e depois disso a gente precisa andar também um valor menor que 1, 0,77, né? 0,7, mas para baixo, porque é negativo. Então, vamos descer. Então, deve dar mais ou menos por aqui. Então, o ponto final deve ser isso. Então, se eu graficar, seria isso. Então, esse seria o U. Tudo certo, né? Então, olha, coincide justamente, olha. Se você graficou corretamente o vetor gradiente, você vai também encontrar que o versor U vai estar na mesma direção, vão coincidir. Como já falei, a única diferença entre o U e a gradiente é seu módulo. Desse aqui, desse U, seu módulo é sempre 1. Porém, desse aqui não. Pode ser diferente de 1. Pode ser, né? Diferente. Então colocamos, né? Pode ser diferente de 1. Tá? Mas pode acontecer alguma coincidência e dar módulo 1 também dele, tá? Mas é uma coincidência. Mas em geral, né, é diferente de 1. Então, isso, né? Tá? Novamente, né, falamos que o vetor, que o U, em geral, pode estar apontando onde ele quiser. Pode estar apontando para assim, pode estar apontando para assim, onde ele quiser. Ele não tem nenhuma restrição. Tá? Mas nesse caso, por que ele precisa então apontar na direção da gradiente? Por quê? Porque a gente está querendo encontrar em que direção a função cresce mais rápido. Tá? E a função cresce mais rápido em que direção? Na direção da gradiente, nessa direção. Tá? Então, por isso que a gente está obrigando que o U, né, seja aponte nessa direção. Tá? Então, agora sim, podemos finalizar a parte A, calculando a derivada, né? Respondendo a segunda pergunta. E quanto vale a derivada, então, nessa direção? Né? Então, a derivada nessa direção, tá? Eu poderia usar essa fórmula do cosseno, mas aí eu não conheço o ângulo. Eu conheço, na verdade, né? Que o ângulo é zero, não falamos. Mas eu acho que a gente já poderia aqui, né, fazer o seguinte, né, simplificar, né? Se cosseno, né, é 1, significa, então, a gente escreve aqui, então, se θ é 0, então aqui vai dar 1, então 1 multiplicado por esse módulo, então vai ficar simplesmente a gradiente, o módulo da gradiente. Tá? Então a derivada na direção de U ou na direção da gradiente
é simplesmente um módulo da gradiente. E já nós calculamos o módulo da gradiente, que era raiz de 18. Então, a derivada nessa direção é raiz de 18. Tá? E esse deve ser o valor máximo. Tá? Esse deve ser o valor máximo da derivada nesse ponto. Tá? Esse aí seria a derivada máxima. Não tem outro número maior que isso para esse ponto, nesse ponto aqui. Por mais que você procure, né, outra direção, pensando, né, que você vai achar um valor máximo para a derivada, não vai encontrar, porque a derivada será máxima na direção da gradiente, nessa direção. E você justamente está nessa direção, né? Nós estamos analisando essa direção. Ok? Então, a função cresce, né? É por isso que a função cresce mais rápido, né? Cresce, tá? É dizer que, olha, quanto seria mais ou menos raiz de 18, né? Raiz de 18, quanto seria? Vocês fizeram esse cálculo? Então, arredondando, né? Até a primeira casa decimal, também a derivada. Então, nós temos esse resultado. Como nós podemos interpretar esse resultado? Da seguinte forma. Se a gente der um passo de uma unidade, justamente, né? Aqui, um passo de uma unidade significa que a gente varia desse ponto até a ponta do vetor unitário, porque esse vetor vale 1. Então, quanto vai variar a função? Adivinhem, quanto que a função vai variar se a gente ir desde a cauda do vetor unitário U até a ponta dele? Quanto vai variar? Vai variar 4,2. Isso que está dizendo. E por cada, né, passo de uma unidade que a gente dê, sempre vai aumentar 4,2 unidades. Isso que significa esse resultado. Tá? Tá certo? Então, é isso. Vamos continuar com as outras partes do exercício. Continuamos. E agora nós queremos calcular, né, determinar a direção, né, em que a função decresce mais rápido, tá? Quem me dá a informação da direção é o versor U, né, esse daqui, tá certo? E eu falei para vocês que U pode estar em qualquer direção, mas nesse caso específico, eu estou querendo encontrar em que direção a função cresce mais rápido. Então, a ideia é o seguinte: se a função cresce mais rápido, na direção da gradiente, obviamente ele vai decrescer na direção contrária. Tá certo, né? Eu falei para vocês o seguinte, né? Imagina que nós damos um passo nessa direção, uma unidade, né? Falei isso, né? A gente dá, né, um passo de uma unidade, 1. E se a gente dá esse passo de uma unidade, quanto varia nossa função? Se a gente for nessa direção, a gente falou que varia 4,2 aproximadamente, né? Ou raiz de 18, né? Raiz de 18, essa seria a variação. Tá? E positivo, porque quando a gente anda de aqui até aqui, né? Aumenta a função. Mas se a gente fizer o contrário, a gente estava por aqui e a gente anda na direção contrária, assim. O que vai acontecer com a função? E também andamos uma unidade. O que vai acontecer com a função? Tá? Se variava, né? Imagina, de aqui até aqui aumentava, significa que a gente voltar, significa que vai diminuir. E quanto vai diminuir? Menos raiz de 18. Tá certo? Tá? Então, isso que vai acontecer. Tá? Justamente, então já isso responde a nossa pergunta. Em que direção a função decresce mais rápido? Ou em que direção a derivada seria mínima? Seria na direção contrária à gradiente. É dizer que U, tá certo, deve ser unitário. Deve ser unitário de quem? Deve ser unitário da gradiente? Não.
deve ser unitário do menos gradiente, do oposto da gradiente. Tá certo? Deve ser contrário à gradiente. Tá? Isso também pode ser visto a partir dessa fórmula aqui. Daqui também, novamente, né? Tá? Nós queremos encontrar em que direção a função decresce mais rápido. É dizer, que a derivada seja mínima. Para que essa expressão seja mínima, esse aqui tem que ser menos 1. Tá certo? E significa que cosseno de que ângulo é menos 1? De 180. Tá certo, né? Então, significa que quando o θ é 180, a gente vai encontrar a derivada mínima, né? Mínima. E quanto vale? Se aqui é menos 1, vai ser menos módulo da gradiente. Tá certo, né? Então, pronto, né? Então, unitário U deve ser unitário dessa menos gradiente. E quanto seria menos gradiente? Então, seria menos esse valor, né? Seria menos quem? Menos 3, menos esse valor. Significa que U deve ser unitário desse novo vetor. Tá certo? Desse novo. Então, como calculamos? A esse vetor dividimos pelo seu módulo, né? Dividimos. E você vai ver que esse módulo vai dar novamente raiz de 18. Tá certo? Então, o resultado seria, para o versor, seria esse daqui. Tudo certo? Então, essa seria a nova direção. Claro, se novamente nos arredondamos, né? Isso daqui vai dar 0,7, né? E esse aqui vai dar mais 0,7. E a gente pode graficar isso aqui, né? Tá certo? Então, só que a gente tem que considerar o seguinte. Nosso ponto é isso, né? Então, a partir daí, desse ponto que a gente deve graficar o U. Então, olha, tá dizendo aqui, eu devo andar menos, se para a esquerda, quanto? 0,7 para a esquerda, né? Não devo chegar a andar 1, menor que 1. E depois é positivo, para cima, né? 0,7 também. Então, 0,7. Também não devo chegar a andar 1. É mais ou menos isso. Então, o vetor unitário seria isso. Então, nessa direção devo andar. Para quê? Para que a função decresça mais rápido, ou que a derivada seja mínima. Ok? Então, é essa a direção. Pronto. Então, nos graficamos. Ou, se você quiser, também pode graficar esse vetor mesmo, é dizer, o vetor menos gradiente. Isso seria como se fosse o U, né, normal. Você pode também chamar de U a esse vetor grande, né? Então, o U, nesse caso, seria quanto? Seria menos 3. Então, para a esquerda, a partir desse ponto, né, menos 3. Então, seria 1, 2, 3 unidades. Já está aqui. Depois, 3 unidades para cima. 1, 2, 3. Então, seria esse vetor aqui. Tá certo? Então, esse vetor que está aí seria quem? O U, que não é unitário, o normal, tá certo? Vector. E, claro, ele, nesse caso, escolhido como oposto à gradiente, tá? Tá vendo, né? Tá oposto. O verde é o oposto do azul, tá? E o unitário também está apontando nessa direção verde. Ok? Então, nessa direção a função decresce mais rápido. Ou a derivada é mínima, né? Se a gente andar nessa direção, a função vai decrescer. E quanto vai decrescer por cada passo que a gente andar nessa direção? Seria, essa informação me dá a derivada, né? Então, vamos determinar essa derivada.
Segundo essa fórmula, diz que é menos módulo da gradiente. É decir, seria menos raiz de 18. Tá certo? Então, justamente, nessa direção, a derivada é menos raiz de 18. Significa que se eu andar uma unidade nessa direção, a função varia menos raiz de 18. Ou, arredondando, menos 4,2. Eu acho que era esse valor que vocês acharam anteriormente, né? Essa unidade que eu falo, né, que você tem que andar uma unidade, me refiro a isso, né? Imaginamos que você está nesse ponto e você vai variar, vai caminhar, né, na direção do U, uma distância que vale 1. E isso envolve que, quando na variação do x e y, envolve que eles podem variar valores, nesse caso, né, você lembra, por exemplo, né, a variação do x e variação do y, né? Quanto vão variar nesse caso se você anda uma unidade? Você lembra, né? Isso era o seguinte, né? Era o x, o y. Tá certo? A componente, é decir, se você anda uma unidade na direção U, você estaria variando em x quanto? Estaria variando o x. Quem o x? Esse valor. Ou esse valor que está aqui. E quanto estaria variando na direção y? Seria esse valor aqui. Quanto estaria variando a coordenada, né, y? Quando eu variar, né, uma unidade aqui, caminhar uma distância que vale 1 na direção de U, tá? É isso. Por que falo sempre, né, que esse seria, né, a variação da função por unidade de caminho, né? Porque essa é a definição da derivada, tá certo? Por exemplo, né, quando você pensa de derivada, lembre-se da velocidade. Velocidade, por exemplo, né? Porque velocidade é uma derivada, né? Por exemplo, velocidade. Imagina que eu dou para você, olha, tem um carro indo a 100 km por hora. Então, o que você tem que imaginar, o que diz essa velocidade, é que distância está percorrendo esse carro por unidade de tempo. E quem seria a unidade de tempo nesse caso? Uma hora, né? Então, aqui, essa informação, essa parte, vamos dizer, numeral, essa só tirando as unidades, esse 100 que está aqui, está aí, esse 100, me estaria dando a informação de que distância está andando por cada unidade do tempo, tá? Esse aqui. Quanto? Nesse caso, 100 km por cada hora. Se for 2 horas, será 200 km. Se for 3, 300 km. Então, é dessa forma que a gente tem que interpretar aqui também, né? Esse valor, por exemplo, que deu menos 4,2. Não tem unidade, claro, né? Mas esse daí seria, como se pode interpretar? Variação da função, variação de f por quem? A gente, é uma derivada e uma velocidade, mas variação de f, mas em relação a quê? Em relação à variação da posição, em relação a quantos passos você dá. Nesse caso, né, estou dizendo, né, na direção de U, eu vou dar um passo, né? Então, por cada passo que eu der, minha função vai variar menos 4,2, tá? Aqui, então, seria a variação de f em relação a das coordenadas, né? Acho que podemos apagar essa parte aqui. Das coordenadas
na direção de U. Tá certo? Então, quanto varia, né, minha função na direção de U? Por cada passo que eu dê, tá? Esse é por cada unidade que eu dê. Então, seria isso. Continuamos, né? Então, na parte C, está pedindo que determine U e também determine a derivada na direção em que f é constante. Tá certo? F é constante. F é constante, tá certo? Significa que a derivada nessa direção é zero, porque está derivada de uma função constante, você lembra? É zero, né? Então, que f seja constante significa que a derivada direcional, tá certo? É nulo, se anula, tá? Então aí você diz, olha, mas aqui eu tenho a fórmula geral para encontrar a derivada direcional. Essa é a fórmula geral. Então eu preciso que se anule essa parte. Quando se pode anular essa parte? Claro, a gradiente, né? Como você já viu, o módulo da gradiente não pode ser zero. Tá vendo? Nem sempre é zero. Como você está vendo aqui, raiz de 18 é diferente de zero. Então, a única possibilidade é que o cosseno de θ seja zero. E quando será zero? Quando θ seja 90. Tá certo? Quando θ 90, nós sabemos que cosseno de θ, tá certo? É zero, né? Cosseno 90 é zero. Portanto, se anula a derivada. Então, a derivada direcional é automaticamente zero, tá? Então, nessa parte C, nem preciso calcular a derivada, nada. Porque, de fato, a derivada nessa direção, né? Nessa direção em que a função é constante, já deve ser zero. Essa seria já uma condição, na verdade, tá? Então, é isso, né? Agora, que significa? Que θ seja 90, que significa? Que U, vamos dizer que essa seria a direção da gradiente, não é nesse caso, nem em geral, né? Imagina que a direção da gradiente seja isso. Tá certo? Esse daqui. E em que direção deve estar U? Deve estar fazendo um ângulo de 90 graus, é decir, deve ser ortogonal. Tá certo? Tanto o vetorzinho U deve formar 90 graus com essa gradiente, tá? Então, isso, né? Isso daí. Então, aqui do gráfico, já nos podemos aproveitar e devemos imaginar que U poderia estar nessa direção. Tá certo? Mas vamos determinar. Primeiro vamos determinar U. Então, a condição seria o seguinte. O versor U deve ser, então eu coloco simplesmente isso para não escrever tanto, aqui da gradiente. Tá certo? U deve ser ortogonal à gradiente. Eu falei o seguinte, olha, esse aqui é uma propriedade geral de vetores. Propriedade de vetores em 2D. Funciona simplesmente para vetores em 2D. Imagina que eu tenho um vetor A, tá certo? Que tem componente, vamos dizer, AX. Eu acho que seria melhor o seguinte, um vetor M maiúscula, vamos dizer, e suas componentes sejam A e B, tá? Então, imagina que quero encontrar um vetor N, tal que N seja ortogonal, vetor N, ortogonal a M. Quer dizer, parecido ao que a gente está querendo fazer assim. Imagina que M seja isso,
E nós queremos encontrar o N, tá? Que seja ortogonal a M, tá? Então é isso, né? E nós já sabemos as componentes do M. Tal como acontece aqui. Também conhecemos já as componentes desse vetor aqui. E nós estamos querendo encontrar isso. Como nós encontramos isso? Existe um truque. Simplesmente trocamos de posição esse aqui. B e A. Trocamos de posição. O que mais? E trocamos o sinal desse segundo. É dizer, que esse aqui passa na frente, mas com sinal trocado. E o primeiro, né? O primeiro componente passa segundo, mas sem trocar nada. Só ele que trocou de sinal. E para você verificar que esse daqui, eles formam 90 graus, você pode fazer o teste de produto escalar, né? O produto escalar deve dar zero, né? Se eles formam 90 graus. Tá certo? Então, você faz esse produto. Então, seria, olha, A por menos B, quanto vai dar? Menos AB. Mais B por A vai dar B por A. Pela propriedade comutativa, isso e isso são iguais, mas estão diferentes no sinal. Então, se anulam e dá zero. Então, significa que, certamente, esses vetores com esses componentes são ortogonais, tá? Você pode verificar. Tudo certo? Então, eu posso usar isso já para poder encontrar o U. Tá certo? Primeiro, então, vou encontrar quem? Meu vetor U mesmo, aquele grandão. Por quê? Porque quando vou fazer essa troca, né, de posição aqui, né, como eu fiz aqui, eu não vou encontrar um vetor unitário ainda. Tá certo? Você vai verificar. Vamos lá, vamos fazer isso. Então, olha, esse daqui vai passar para frente, né? Menos 3. E com esse menos da frente, eu vou colocar ainda assim, menos aqui, e vai ficar assim. E esse 3 passa, né, para o segundo dessa forma. Pronto. E aí fica quanto? Menos 3, 3, menos com menos mais, e fica isso. Quando você tirar o módulo disso, vamos chamar módulo de U, justamente dá a raiz de 18 também. Tá certo? Raiz de 18, mesmo módulo dele. A única diferença é que esse U já é ortogonal a esse. Tá? É dizer, nesse caso também o U é ortogonal a gradiente. Tá certo? Tá? Mas como você viu, ainda não é unitário, né? Tá certo? Então seria simplesmente o U. Ok? Então, uma vez que eu fiz isso, o próximo passo seria justamente encontrar o chapéu, já, né? Então, para isso, devido a esse U que achei pelo seu módulo, que seria a raiz de 18. Então, eu vou ter 3 raiz de 18, vírgula 3 raiz de 18. Né? Que vocês calcularam, esse deve dar quanto? 0,7, 0,7. E eu posso graficar isso aqui. Tá certo? Para ver se tudo faz sentido, né? Então, vamos graficar. Então, esse vetor U deveria andar 0,7 para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Perdão, né? Aqui não dá, né? 0,7, ele não chega a ser nenhum, na verdade, né? Então, deve ser mais ou menos um pouco antes que 1. De aí, positivo, também para cima, né? Também um número menor que 1. Então, ando para cima e não devo chegar até o eixo porque não é 1. Pronto, então deve ser mais ou menos aí. Com uma régua você poderia fazer melhor, né? Então, essa deve ser a direção. A direção U. Tá certo? Então, esse deveria ser U. E como você está anotando no gráfico,
tem toda a aparência de ser ortogonal à gradiente. Tá certo? Então, nessa direção, a função é constante. Tá certo? É dizer que aqui, nessa direção, você poderia andar, por exemplo, né, desse ponto até esse ponto, e a função não varia nada. A variação da função é zero, tá? Não confunda, tá? Esse delta, variação, e esse gradiente, tá? São outra coisa diferente, tá? Então, aqui seria a variação zero. E se andar 2 unidades, andar mais, quanto vai ser a variação da função? Também vai ser zero, tá? Então, isso que está dizendo é que a derivada seja nulo, tá? E a função justamente, se a variação da função é zero, é porque a função é constante, né? Não aumenta nem decresce. Ok, e será a única direção em que a função é constante? Não. Uma vez que você fez isso, você pode encontrar outro u. Tá certo? E para isso a gente já pode apagar essa parte. A gente não vai precisar mais. Tá? Então, em que direção mais? Né? A pergunta seria, existe outro u? Ou existe outra direção? Em que f é constante? Essa seria a pergunta. A resposta é sim. Qual seria? Outro novo u. Porém, seria oposta a esse primeiro, a esse daqui. Tá? Se eu colocar assim, vai ficar meio estranho, né? U igual a menos u, meio estranho, né? Meio contraditório. Então, o que você vai fazer? Poderia fazer o seguinte, né? Então, olha, o primeiro n, como nesse caso, vou voltar a esse caso geral, a esse daqui. Vou voltar aqui. Eu poderia fazer a mesma pergunta aqui. Será que esse n é o único? Que é ortogonal a m? A resposta não. Esse é o primeiro. Então, vou colocar 1. E qual seria o segundo? Tudo isso somente no caso bidimensional, 2D, tá? Qual seria o segundo? Então, o oposto a ele, quem seria? Ou aqui, né? Que o B passe para frente, sem trocar de sinal, e o A passe e ele que troca de sinal. Tá certo? Então, esse daqui, você pode verificar, também é ortogonal a isso. O produto escalar deles também vai dar nulo. Tá certo? Então, você pode verificar. Tá? E você pode verificar também que esse N novo, ou a gente pode colocar então de outra cor esse N rosa, né? E esse N azul, eles são opostos. Tá certo? Então, qual seria a outra direção nesse caso? Né? Seria o oposto aqui, né? Já podemos representar, vamos justamente com essa direção rosa, né? U. Também forma 90 graus. Nessa direção também a função é constante, tá? E você pode fazer esse mesmo processo, né? E vai encontrar que essa direção seria simplesmente multiplicar por menos isso. Vai dar menos 0,7 menos 0,7. Vai dar isso, tá? Então, seria essa direção. Basta multiplicar por menos a isso. E vai dar esse novo versor também, né? Unitário aqui, né? Já que não temos unitário aqui, se a gente multiplicar por menos 1, não vai mudar o módulo, somente vai mudar o sentido, que apontaria no sentido contrário, né? Assim. Ok, pessoal? Então é isso. Então, tudo esse processo que eu fiz, as 3 perguntas que eu respondi, tudo é baseado na determinação da gradiente. É importante saber calcular gradiente, tá?
Ok, em que direção a função cresce mais rápido? Na direção da gradiente. Em que direção a função decresce mais rápido? Na direção oposta da gradiente. Está aqui. E em que direção a função não cresce nada, não aumenta nem diminui? Nas direções ortogonais, axiais, né, ao gradiente, tá certo? Então é isso, né? Então, pessoal, para finalizar nossa aula, né, nós temos esse conjunto de exercícios, tá? Já como uma forma de preparação para a prova escrita, tá? E tudo isso vocês precisam apresentar na segunda-feira, né? Que seria um dia antes da prova. Determine a gradiente da função, né? Dessas funções que está aqui, no ponto indicado, tá? Então, os pontos, né, estão especificados aqui, né? Por exemplo, aqui, depois da vírgula, né? Primeiro apresentamos a função e depois o ponto. Ok? Então, esses seriam os pontos onde você precisa calcular a gradiente, tá? Ok? Então, aqui já são diversas funções, tá? E sempre lembrando que a fórmula da gradiente, no caso de uma função de duas variáveis, nesse caso todas as funções são de duas variáveis, né? É simplesmente isso, tá? Ok, você calcula a gradiente, né? Em geral, a função gradiente e depois você calcula no ponto dado, né? Por exemplo, no ponto 1,1 e assim em diante, tá? É isso. Ok, pessoal? Ok, Com isso, professor. tudo bem? Então, finalizamos nossa aula, né? Até a próxima aula.